Hoje uma aluna me mandou uma mensagem no WhatsApp com a seguinte frase: por que meu peso na balança não desce? E eu vejo que é uma dúvida muito recorrente de muitas mulheres, principalmente na época que eu também era personal de academia, que eu via muitas mulheres se pesando e desesperadas para o peso descer, e no final das contas elas viam que não descia e ficavam chorando que elas estavam indo na academia, fazendo dieta e não tendo resultado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou explicar para você o que que acontece que o peso não desce, ou que o peso desce, sobe, e ele não é constante. Você vai entender aqui por que que isso acontece, e, na verdade, se você entender isso, provavelmente vai desbloquear muita coisa no seu emagrecimento. Você vai parar de ser bitolada com a balança, certo? Então, vamos lá. O que que influencia aqui no peso? Então, esse peso que a gente tem no nosso corpo, ele vem principalmente disso daqui: massa muscular, água, glicogênio, fezes, gordura e comida no estômago. Então, basicamente, massa muscular pesa. Quanto de músculo eu tenho, pesa. E o músculo, mesmo que ele seja pequeno, ele tem uma densidade maior. Então, ele é pesado. Né? Mesma coisa você pegar uma pena, né, ou um pedacinho de ferro. Os dois são pequenininhos, mas o ferro é mais pesado que a pena, certo? A água. Então, quanto de água eu tenho no corpo vai influenciar diretamente em quanto que eu estou pesando na balança. Glicogênio. Então, glicogênio o que que é? Ele é uma reserva de glicose que eu tenho dentro da minha musculatura e do meu fígado. Esse glicogênio, ele fica armazenado lá dentro dos músculos e do fígado, e quando eu estou fazendo dieta, geralmente esse glicogênio, ele é baixo. Por quê? Porque eu estou comendo menos do que o meu corpo está gastando. Então, meu corpo não consegue colocar lá dentro do músculo e do fígado um estoque muito grande de glicogênio, porque eu não estou comendo, certo? A partir do momento, por exemplo, que você no fim de semana come a mais, você sai da dieta, você come um pouquinho a mais, você ganha esse peso de glicogênio. Então você comeu mais do que deveria no fim de semana, o que vai acontecer? Seu corpo agora tem energia suficiente para estocar no fígado e nos músculos esse glicogênio, e aí você tem esse ganho aí de fim de semana de 1, 2, 3 quilos, só que ele acaba sendo essa retenção, esse glicogênio. Então não necessariamente você ganhou gordura nesses 2, 3 quilos. Então você não precisa desanimar com relação a isso, certo? Então esse peso ele é justificável por conta disso. Aí durante a semana você vai treinando, você vai fazendo tudo que você faz normalmente e você vai gastando esse estoque de glicogênio. E é por isso que você perde esse peso. Então, primeiro ponto, a gente já percebe que saindo um pouquinho da dieta, o seu peso ele fica extremamente volátil. Ele sobe, ele desce. E se você quer ficar olhando para a balança, provavelmente você vai desmotivar e não vai entender porque que ele está subindo e está descendo. Então, eu estou te explicando aqui agora. E você tem que entender também que o processo de emagrecimento ele não é linear, principalmente o peso. Então, ele tem as descidas e as subidas. Então, se você continuar pesando e achando que sempre, toda vez que você fizer isso, vai estar um peso baixo, você vai se frustrar, porque não é assim que acontece. Né? O nosso peso ele vai oscilando e o nosso corpo ele é muito bom em manter você do jeito que você está. Então, se ele acostumou com você com 80 quilos e você está tentando descer para 70, ele vai sempre tentar te jogar para 80. Por isso que a gente vai tendo fome quando a gente faz dieta. A gente está comendo menos, nosso corpo ele aumenta essa sensação de fome para justamente tentar te manter lá nos 80 quilos. Então, é por isso que é tão difícil de emagrecer também. É uma questão hormonal, uma questão do corpo lutando para ficar no peso que você também lutou para ter até hoje, certo? Então, isso acontece e por isso que o peso é resistente para descer, certo? Outra coisa que influencia no peso, as fezes. Então, se eu não fui no banheiro, provavelmente eu estou mais pesado. Quando sair, esse peso vai diminuir o peso da balança, certo? Gordura também influencia, ok? Mas essas oscilações de peso geralmente não são gordura, ok? Comida no estômago também influencia. Então, acabei de comer, bater um pratão de feijoada, obviamente estarei com mais peso na balança. Então, tudo isso influencia. E se, por exemplo, você pega o seu peso no período da manhã, você pega o seu peso no período da noite, provavelmente você vai ver que o seu peso no período da noite está maior, porque você comeu o dia inteiro, ok? E aí esse alimento que você comeu, ele ainda está dentro de você, se você não foi no banheiro. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração, ok? Não se desespere por causa do peso, porque é perfeitamente normal que ele oscile bastante, certo? O que que interfere no peso, então? Já falei algumas coisas, mas vamos lá. O ciclo menstrual, ele influencia. Então, o seu corpo, ele pode reter até 2 quilos de líquidos por causa do ciclo menstrual. Então,
Às vezes você também tá pesado, tá fazendo tudo certinho, só que o peso aumentou por causa da retenção do ciclo menstrual, certo? A gente também tem hormônios que influenciam na menstruação, no ciclo menstrual, que retém esses líquidos. Então, já fique sabendo que, pelo fato de você ser mulher, o seu peso já vai oscilar por causa disso. Né? Então, não adianta se desesperar. O sal também influencia. Então, se eu como muito sódio, eu retenho mais líquido. O meu corpo ele retém esse líquido porque o sal ele puxa o líquido, né? E a partir do momento que você come mais sal e não bebe tanta água, o corpo vai tentar reter esse líquido aí dentro do seu corpo. E isso também vai pesar. Carboidrato, como eu falei anteriormente, a cada 1 grama de carboidrato, o seu corpo retém 3 gramas de água, certo? Eu deixei isso daqui meio grande, né? E não dá para ver. Vamos lá. Ó. Cada 1 grama de carboidrato, o seu corpo retém 3 gramas de água. Então, imagina, você está comendo carboidrato, e aí esse carboidrato que você comeu, ele retém água. Então, imagina o peso que você ganha. É o que eu estou falando para você. 2, 3 quilos aí de fim de semana, é só pelo fato de você estar comendo um pouco a mais nesse fim de semana, certo? Intestino preso. Então, aumenta o peso do bolo fecal e a sua balança, ela sobe também, certo? Mas, vamos lá. Então, o que realmente importa para eu emagrecer? As medidas, fotos, roupas no corpo e espelho. Então, as medidas por quê? Porque a medida, eu consigo ver se eu perdi abdômen, se eu perdi a gordura na perna, eu consigo ver através de medida se as minhas circunferências estão diminuindo. Consequentemente, se as minhas circunferências estão diminuindo, possivelmente estou perdendo gordura, certo? Pode ser que você esteja perdendo massa muscular também. Caso você não esteja fazendo musculação, não esteja comendo proteína suficiente, esteja fazendo uma dieta restritiva, pode ser que sim. Mas a gordura ela é muito maior do que a massa muscular. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, isso aqui é uma gordura, isso aqui é uma massa muscular, tá? Isso aqui simula 1 quilo. Olha o tamanho da gordura em relação à massa muscular. Então, quando eu ganho 1 quilo de massa muscular, preenche muito menos o espaço do que a gordura. Então, quando eu perco muito volume de medidas, possivelmente eu estou perdendo aí gordura, certo? Ou pelo menos a maior parte em gordura e menor parte em massa muscular. Ok? Fotos também são interessantes. Então, foto quando você tira do mesmo ângulo, bonitinho, feito com a mesma roupa, você consegue ver muita diferença no abdômen. Às vezes você vê até uma definição muscular aparecendo. Então, é muito interessante você tirar fotos de tempos em tempos. Eu geralmente indico para você tirar de 15 em 15 ou 30 em 30 dias, certo? Roupas no corpo também. Então, roupa tá mais larga, não tá tão apertado, tá vestindo melhor. Isso tudo é muito legal de você ter, por exemplo, uma roupa X. Vou escolher essa roupa aqui pra ir testando. E aí, de 30 em 30 dias, você põe essa roupa. Pra você sentir como é que tá. Né? Você já deve ter visto alguém fazer antes e depois com aquelas roupas gigantes, que a pessoa tem 2 pernas no shorts, e aí ela enfia, quando ela tá mais magra, ela mesma entra dentro de uma das pernas, de tão imensa que ela tava antes. Né? Então é uma coisa que é muito legal de você ver que a pessoa consegue ter esse tipo de resultado. E o espelho, né? Então, o espelho, o que você está olhando no espelho? Você consegue ver uma definição maior? Você já consegue ver o formato do teu músculo? Porque pode ter certeza, se você está vendo e você não via antes, a capa de gordura que está em cima do seu músculo está começando a sair, certo? Então, você está indo pelo caminho certo, ok? E isso é muito mais eficiente do que balança para você ter resultado. E as metas, né? Que meta que você deve ter para alcançar isso? Meta de peso, quero perder 10 quilos daqui 2 meses, quero perder 10 quilos daqui 1 mês, quero perder 10 quilos daqui 2 semanas. Eu não acho peso uma meta muito inteligente, justamente pelo que eu falei para você. Você traça uma meta de perder 2 quilos, mas foi 2 quilos de retenção, foi 2 quilos do seu ciclo menstrual. Ou você ganhou 2 quilos, você desanimou. Você não pode focar em peso se você quiser ver um resultado duradouro, porque ele sobe e desce. Então, qual que é a meta que eu focaria se eu fosse você? Em metas comportamentais. Como assim, Vini? Metas comportamentais do que eu preciso fazer e do que eu tenho controle para ver se eu estou emagrecendo ou não. Porque o peso eu não tenho controle. Por mais que eu faça dieta, que eu treine, não tenho controle se vai subir ou vai descer. Mas o meu comportamento eu consigo ver. Qual comportamento?
Se eu me programei para treinar 3 vezes na semana, eu vou treinar 3 vezes na semana. Se eu me programei para fazer cardio 2 vezes na semana, eu vou treinar 2 vezes na semana o cardio. Se eu me programei para fazer uma refeição livre no fim de semana, eu vou fazer uma refeição livre no fim de semana. Se eu falei que eu vou tirar, por exemplo, o carboidrato do período da noite, eu vou tirar o carboidrato do período da noite. E se eu estou fazendo e seguindo essas metas comportamentais, mesmo que o meu peso não baixe, eu sei que eu estou no caminho certo. Não tem como dar errado se eu estou fazendo tudo certo. Só que acontece, eu vejo que muitas pessoas dão uma pisada na jaca, dão uma avacalhada e aí sobem na balança com a esperança de que ela não tenha subido. Eu já fiz isso no meu processo de emagrecimento, então eu sei como é que é. Você dá aquela avacalhada no fim de semana, né? Fala, ai meu Deus, tomara que o peso não tenha subido. Aí você sobe na balança, se o peso subiu, você chora. Apesar de você ter feito besteira. Se o peso não subiu, te dá aquela sensação de, então eu posso comer um pouquinho mais aqui, e isso é a pior sensação que tem. Porque te dá mais. Parece que, mesmo saindo da dieta, avacalhando, você não tem problema com relação a isso porque o peso não subiu. Aí você começa a avacalhar cada vez mais e você acaba se lascando, certo? Então, faz o seu combinado. Se você tem um dia de refeição livre, faz um dia de refeição livre. Se você tem 2 dias, faz 2 dias. Se não está funcionando para você ter um dia só, você precisa de dois, conversa com o teu Nutri para ele ajustar a dieta para você ter 2 dias. Faz um combinado com ele, faz um combinado com você e segue isso. É comportamento. É o que você faz, é o que você não avacalha o quanto você consegue seguir o seu treino e a sua dieta, que vão te dar o resultado que você quer. Se você não está seguindo, não adianta esperar milagre, certo? Então, fica a minha sugestão para você aqui. Foque mais em metas comportamentais do que meta de peso, certo? E principalmente, para você não desanimar, faz esse tipo de medida, de foto, de roupa no corpo, espelho, que com certeza vai ser muito mais útil para você do que o peso. Eu hoje não uso mais o peso como referência para mim. Sabe o que eu uso de referência? Eu não sei se você já viu, mas a gente tem um teste de dobras cutâneas, que é o quê? É um teste que você pega a gordurinha aqui, você aperta com um adipômetro, que é tipo uma pinça, e aí sai um número de milímetros de gordura que você tem. Geralmente a gente faz em avaliação física, nutricionista, personal, a gente tem isso, né? Então a gente faz esse teste. Eu, como não consigo fazer em mim mesmo o teste, porque fica meio ruim de pegar, mas faço outra pessoa fazer, eu vou apalpando eu mesmo e vejo, eu tenho isso daqui de gordura. Só palpando, principalmente na barriga, eu consigo ver. A minha dobra estava maior do que está hoje, né? Porque eu faço bastante, né? Então, por exemplo, eu pego aqui a gordurinha daqui, aí eu, tá mais durinho. Tá menos duro. Aumentou o volume. Então eu consigo ver, né? Claro, você pode começar a fazer para você entender também. Mas eu consigo perceber quando que eu ganhei gordura e quando que eu não ganhei. É um tipo de teste que eu faço, um tipo de controle que eu tenho. Apesar de fazer o espelho e as fotos também, certo? Então é muito mais útil você fazer isso do que você ficar pesando na balança. Beleza? Já vi muitas pessoas desistirem de fazer dieta, fazer treino, porque o peso não descia, mesmo ela fazendo tudo certinho. Isso me dá uma pena muito grande, porque a pessoa ela desistiu e estava fazendo tudo certo. Então não vá pelo peso da balança, tá bem? Passado o recado aqui para você, eu quero te mostrar como é possível você perder gordura, não só peso na balança. Então eu fiz uma aula aqui mostrando, vai estar aparecendo como que quanto tempo demora, né, para você perder 10 quilos de gordura, ok? Se você gostou, se inscreve no canal e já deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.